Doutora, por que a gente perde o olfato quando fica com sinusite, gripe ou resfriado? Se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre perda de olfato. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai conversar sobre perda de olfato relacionada a eventos infecciosos das nossas vias respiratórias. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Otorrino Descomplicado para que você se inscreva no canal e não deixe de curtir esse vídeo no final da apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que o cheiro das coisas chega lá no nosso cérebro para que a gente decifre o que está acontecendo no nosso ambiente. Quando a gente inala, ou seja, quando a gente respira algum cheiro, isso entra no nosso nariz e na parte superior da nossa mucosa nasal, ou seja, o que a gente chama de teto da cavidade nasal, nós temos estruturas na nossa mucosa que já fazem parte do nosso sistema nervoso, ou seja, daquela parte que forma nervos, neurônios, e essas regiões da parte superior do nosso nariz começam a captar essas partículas olfativas que a gente fala, e isso vai então ser transferido para o nosso nervo olfatório. A transição do nosso crânio para o nosso nariz é um osso cheio de furinhos que a gente chama de lâmina cribiforme. E através desses furinhos é onde passam fibras nervosas que vêm lá do nosso nervo olfatório e desembocam no nosso nariz. Uma vez que o cheiro entrou em contato nessa região, no teto da nossa cavidade nasal, ele vai então gerar algum estímulo nessa região das sinapses nervosas, ou seja, vão ser neurotransmissores que vão ser liberados ali nessa sinapse, e essa informação que está em contato com a nossa mucosa vai ser levada através do nosso nervo olfatório lá para o nosso cérebro, para algumas áreas específicas onde a gente tem o processamento do olfato. E aí a gente é capaz então de identificar o que é aquele cheiro que está chegando lá no nosso nariz para a gente decodificar o ambiente. Agora, por que quando a gente fica doente, isso pode gerar uma alteração de olfato? Fica fácil de entender. Se eu estou falando de um processo inflamatório ou infeccioso, toda essa região da nossa mucosa nasal, o teto da nossa cavidade onde ficam essas fibras do sistema nervoso, vão ser afetados. Seja pelo processo inflamatório, ou seja, edema, que é o inchaço, acúmulo de muco, acúmulo de secreção, isso tudo vai ficar obstruindo ali a passagem dessa região, além de gerar realmente um processo inflamatório nessa região que vai dificultar o contato dessa substância com a nossa mucosa e também a decodificação e estímulo do nervo olfatório. Sem falar que alguns vírus e algumas bactérias têm um maior poder de causar perda de olfato. A gente viu na pandemia, né, gente, que o vírus do Covid-19, ele causou uma grande perda de olfato em um número enorme de pessoas. Isso já existia antes do Covid, tá, gente? Qualquer resfriado, sinusite que a gente desenvolvia poderia sim causar perda de olfato. O que a gente observava é que normalmente era uma perda menos intensa e mais transitória. Na Covid, a gente observou uma perda mais intensa e também uma manutenção dessa perda de olfato em algumas pessoas que realmente não conseguiram recuperar o olfato depois da infecção. E aí é que está o meu primeiro alerta para você que está assistindo esse vídeo. O processo de perda do olfato, a princípio, ele é transitório. Por quê? Eu estou assim com um processo inflamatório, infeccioso nessa região que, quanto antes eu tratar, se eu minimizar a replicação viral, se eu minimizar a replicação bacteriana, se eu minimizar o processo inflamatório, eu posso sim impedir a progressão dessa perda de olfato e até fazer com que ela volte de maneira mais rápida. Então, assim, é importante procurar um especialista que lide com esse tipo de tratamento para que você não progrida nessa perda de olfato e fique com ela de maneira definitiva. Quando a gente está falando de células do sistema nervoso central, acho que você já deve ter ouvido falar que os neurônios não têm regeneração. Então, as células do sistema nervoso central, uma vez que elas sofrem algum tipo de lesão e morte celular, elas não têm a capacidade de se regenerar. O que isso quer dizer?
É por isso que muitas pessoas acabam ficando com a perda de olfato de maneira definitiva e não conseguem recuperar esse olfato. Por que algumas pessoas conseguem recuperar o olfato? Porque essas pessoas provavelmente não chegaram num nível de lesão celular que gerou a morte celular. Eu tenho um processo inflamatório com uma lesão ali a nível de mucosa e de célula, mas não necessariamente eu vou ter a morte dessas células. E isso pode sim fazer com que, com o tratamento adequado, eu consiga recuperar essa mucosa, tirar o processo inflamatório e fazer com que o meu epitélio melhore a sua qualidade em termos de regeneração. Isso faz com que eu consiga recuperar o meu olfato. Então, sim, gente, é muito comum a perda de olfato após um quadro de sinusite ou após uma virose, um resfriado, uma gripe. Durante o processo é comum, mas não minimizem esse sintoma. Por quê? Se eu deixar ele para lá, daqui a pouco volta, né? Pode ser que você fique de maneira definitiva com essa alteração. E aí, depois que uma vez que a célula morreu, entrou em apoptose, a gente não consegue recuperar. Por isso a importância de procurar um especialista o quanto antes, entrar com o tratamento adequado, para que isso não se transforme num transtorno na sua vida. Ah, doutora, mas qual é o problema de eu não sentir cheiro direito? Existem muitos problemas, né, gente? Primeiro que, assim, é maravilhoso a gente sentir o cheiro das coisas, né? Um cheiro de comida sendo preparado, aquele prato que vem para você comer. Isso já é um começo do processo de alimentação, de digestão. O cheiro, né, daquelas pessoas que a gente ama, o perfume da pessoa, do seu esposo, da sua esposa, aquele cheirinho de criança, de neném, do seu filho. É tão bom a gente sentir o cheiro das coisas. E outro problema é que quando a gente não sente cheiro, gente, a gente tem também risco, né, para nossa saúde, problemas. Por exemplo, você está cozinhando e você não está sentindo o cheiro de gás que está vazando, por exemplo, né? Então isso é um perigo, é um risco para a saúde das pessoas, porque o olfato, ele faz parte sim também dos nossos órgãos sensoriais, né? E isso é também um sinal de alerta, uma certa proteção para o nosso corpo. Então não é uma coisa que a gente pode e deva minimizar. É importante procurar um especialista para tratar e quanto antes tratar melhor. Lembrando, gente, que se a gente está falando de infecção, a lavagem nasal é sempre um passo obrigatório nessas infecções. Quanto menos vírus ou qualquer outro agente eu tiver nessa mucosa nasal, menos lesão, menos inflamação eu vou ter. Então, procurem instituir a lavagem nasal na rotina de vocês, pelo menos para quando estiverem em vigência de uma infecção ou de um processo inflamatório. Não sabe fazer? Tem um monte de vídeo aqui no canal, inclusive eu tenho até e-book de lavagem nasal. Se você tiver interesse, pode mandar um WhatsApp que a gente encaminha o link para vocês do e-book. Então, não percam a oportunidade de tentar introduzir a lavagem nasal, porque isso pode sim minimizar um monte de problemas na saúde de vocês e dos filhos de vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho sobre a perda de olfato, fazer vocês entenderem por que isso acontece, né? O que tem a ver o olfato com uma infecção. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe o seu like aqui sobre esse vídeo. Compartilhe esse conteúdo aí com os amigos, com a família. Manda aí no WhatsApp de todo mundo, porque é preciso tomar cuidado e cuidar da nossa saúde. Eu fico por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.